Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online. E eu louvo a Deus pelas vossas vidas e quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. A minha gratidão a cada irmão, a cada irmã, que todos os sábados estão aqui ligados, conectados, ouvindo a palavra, e não somente ouvindo, mas transmitindo a palavra. E eu quero agradecer também. Os irmãos sabem que eu não peço, mas aquela irmã que pede para dar um like, no sentido de espalhar a palavra, porque errado é quando o pregador fica, me dê um like, gente, para ele mesmo, né? Mas aquele irmão que espalha a palavra, aquela irmã, tem a irmã aqui que sempre, gente, vamos dar um like para que essa mensagem se espalhe mais. Quero agradecer de coração. E isso é bom, aquilo que é bom, aquilo que é bíblico, deve ser espalhado. Então, muito obrigado aos irmãos que dão um like aí e que espalham a mensagem com amor e com toda a fé e alegria. Abraço a todos os líderes do Brasil, a todos os pastores, aos teólogos, aos estudiosos, aos pais, às mães, a irmã, a jovem, o adolescente e as crianças do Brasil, que têm um carinho especial pela nossa vida. Deus abençoe a todos. Comigo aqui, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César. E hoje estamos aqui para a última lição. A última lição que foi tratada durante esse trimestre com o nosso querido pastor José Gonçalves, o corpo de Cristo. E eu quero louvar a Deus, quem caminhou conosco durante esses 3 meses, muito obrigado. E não fica só para a lição, porque a gente primeiro faz a explanação do texto bíblico, você pode ouvir esta aula, meditar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Lembrando que eu quero convidar a todos para a abertura da nossa primeira EBD que nós vamos fazer aqui, não é isso? A jornada cristã. Essa nova lição, nós começamos da vida natural para a vida espiritual até chegar nas mansões celestiais. São 13 lições que vêm para fortalecer a nossa fé naquilo que nós já sabemos, mas para trazer uma estrutura melhor para a nossa caminhada. Então, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Adalberto, orando ao Senhor. Senhor Jesus, te damos graças pela oportunidade que temos uma vez mais de receber da tua palavra. Senhor Jesus, queremos colocar nas tuas mãos a vida do nosso pastor e professor Osiel, que levará a palavra do Senhor neste momento. Meu Deus, que as vidas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas e que a palavra possa se estender de um lado a outro deste país e no mundo para a glória do teu nome. Senhor Jesus, que todos aqueles que forem alcançados por esta palavra possam ser impactados, possam ser ministrados pelo teu Espírito. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Deus abençoe a todos. E hoje nós queremos falar sobre o poder de Deus na missão da igreja. É a lição final de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. A doutrina do Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então, quando nós atentamos para essa lição, nós temos uma revelação bíblica, nesse primeiro ponto que nós vamos estudar, através do livro de Lucas, o que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, não é isso? Lucas, diferentemente dos outros 3 evangelhos sinóticos, ele procura mostrar a vida de Cristo e de outros personagens do livro de Lucas sob o poder do Espírito Santo de Deus. E isso é paradigmático. Por que é paradigmático? Porque a partir de Lucas, nós temos as lições de como a vida do crente, para aquele que se abre ao Espírito Santo, como é que ela pode ser
direcionada e como ele pode exercer o carisma, os dons através da ação do Espírito Santo. É isso que Lucas ele vai mostrar nas suas duas obras, tanto no Evangelho de Lucas, como também no livro de Atos. Então você tem aí esses evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, e nós temos João, mas os três, ou melhor, os quatro evangelhos falam da vida, do poder do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo na vida de Cristo Jesus. Então você tem a parte que vai formar essa doutrina do Espírito Santo, à luz do contexto de Lucas, e você tem a expressão cheio do Espírito Santo, que ela é bem categórica em Lucas, e não é apenas controlado, como está lá em Efésios 5,18, mas cheio do Espírito Santo está dando a ideia de uma vida capacitada pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, ok? No capítulo 2, nós vamos falar sobre o Espírito Santo capacitando e testemunhando, né? Através de pessoas. Atos 1,8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Estaremos dando ênfase que a expressão batizados no Espírito, capacitados pelo Espírito, é para que aquela pessoa se torne uma testemunha autêntica, forte, como foi Pedro no dia de Pentecostes, depois que ele foi revestido de poder, ok? E em terceiro lugar, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Por quê? Porque o Espírito Santo é a força motriz, o Espírito Santo é a mola, o Espírito Santo, ele traz a energia divina para nós, nos impactando a sair de Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, é isso que o próprio texto está falando. Ou seja, nós não somos cheios do Espírito Santo como um fim em si mesmo. Nós somos cheios do Espírito Santo para impactar o mundo com a gloriosa palavra de Deus. Para um propósito, é isso. Então, nós temos essas três colocações. Vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 13, texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Então nós falamos que tanto o livro de Atos como o livro de Lucas, primeiro nós temos o Evangelho e nós temos o livro de Atos. Alguns estudiosos, em especial os cessacionistas, eles querem dizer que esse batismo com o Espírito Santo não é o batismo para revestimento de poder, nem para falar línguas. É o batismo no corpo de Cristo. E que Ele está em nós, que Ele nos dirige. Pode ser também um batismo no corpo de Cristo. Nós não vamos negar. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência seguida após a salvação. É subsequente a isso. Todos que foram para Jerusalém orar e receber a promessa, eles já eram o quê? Salvos e eram crentes em Jesus Cristo. E só foram para lá porque Jesus disse em Lucas 24, 49, ficai na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, nós queremos dizer aos nossos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, ele traz essa relevância. E o pastor, eu pedi para o pastor Luiz colocar, antes de nós atentarmos para o texto, pastor Aziel, qual é o propósito, qual é o objetivo de ser batizado com o Espírito Santo? Há até muitos crentes que também não sabem. Às vezes o pregador diz, venha para cá, venha ser cheio, né? Jesus quer te encher, mas é necessário uma explicação precisa. E eu coloquei aqui 5
cinco pontos principais para você receber o batismo com o Espírito Santo. Qual é o primeiro, pastor Zéu? O primeiro é que você vai ser cheio do poder para o serviço cristão. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é aqui. Tu está filmando, Daniel? Hoje é o Daniel que está aqui comigo. Bota para cá. Vamos começar por aqui. Às vezes, quando eu falo aqui, tem muitos pentecostais que não leem Bíblia, nós vamos falar isso daqui a pouco, não estudam a Bíblia e vivem em busca de movimentos e emoções extras e não quer ficar na palavra. Porque a Bíblia ela é bem clara. O Novo Testamento, o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito de confirmar que nós estamos cheios pelas línguas estranhas, não é isso? E também nos enche para nos dar autoridade para pregar o Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o revestimento de poder. E quando nós falamos que Lucas, bota para cá, os sensacionistas me escutem hoje, bota para cá. Quando a gente fala que Lucas e Atos, quando eles dizem que na verdade são narrativas e que não formam doutrina, o que forma doutrina são as cartas, eles usam esses argumentos para dizer que tudo já cessou, que ali você tem apenas uma narrativa, mas que aquilo ali foi para a igreja primitiva. Eu faço uma pergunta: o diabo lá do Éden, ele mudou? Ou ele continua o mesmo? Ele continua atacando do mesmo jeito? Ele continua mentiroso? Ele continua o príncipe das trevas? Ele é o Beuzebu? Ele é o capeta? Ele é o Satanás? Ele é o diabo? Ele usa as pessoas? Ele está dominando o mundo? Aí como é que o diabo não muda e a igreja muda? Hein? A salvação também não muda. E eu pergunto, o que a igreja lá atrás precisou para vencer e prosseguir, nós precisamos hoje? Irmão, meu Deus do céu. Agora é que nós precisamos. Então negar os dons, negar o poder do Espírito Santo é algo totalmente antibíblico. É algo totalmente antibíblico. Não há um versículo na Bíblia que diz que os dons cessaram. Não há uma referência, o que há são suposições de teólogos. E escutem aqui mais uma vez, os pais da igreja, os teólogos reformados, os teólogos da atualidade, todos são homens. Uns tinham vidas santas, piedosas, mas muitos erravam nas suas interpretações. A Bíblia não diz que a teologia de Calvino é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Lutero é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Strong é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Paul Tillich, Rudolfo Bultmann, Karl Barth, Oscar Cullmann, ela é inspirada. O que é inspirado? Então eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com isso aqui. Agora, o que nós temos? Lucas tem um gênero diferente, porque Lucas era teólogo. Lucas era um historiador, e quando ele pega os dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos, o que você tem? Você tem ali uma narrativa que é paradigmática. Se vocês analisarem, a Bíblia diz que Elias, está lá no capítulo 2, quando a gente lê isso, Elias tinha o Espírito Santo, tinha ou não tinha? E o que foi que Eliseu pediu? O que ele pediu? A porção. Veja que a narrativa era que Elias tinha poder. O Eliseu viu aquilo em Elias ou não viu? E o que foi que ele disse? Quando Moisés foi dirigir, o que saiu de Moisés para os anciãos? O Espírito. E aí alguém disse, olha, um que não estava junto conosco está profeta. O que foi que Moisés disse? Eu queria que não somente ele, mas toda a congregação de Israel fosse o quê? Aí Joel, no capítulo 2, verso 28, vai dizer, e há de ser que derramarei do meu sobre toda. Veja que, irmão, meu Deus do céu, eu fico pensando, como é que tem gente que diz assim, tem partes que na verdade, ela serve para nós, tem partes que não servem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente
Quando a gente lê Romanos 15, 4, a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Veja lá, olha lá, 15, 4. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia aqui. Nós estamos começando, esquentando as turbinas. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para Tudo que dantes foi escrito. E aí era o Velho Testamento. Ou seja, a Bíblia não é apenas uma narrativa. E tem coisas que estão na Bíblia que é exemplo que vai ser repetido. Vai. Para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pronto, então eu estou dizendo aqui que o batismo com o Espírito Santo tem um propósito. O primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo é nos capacitar para o quê? Para o serviço cristão, irmão. Para o ministério, para o trabalho. Já pensou um pastor, um líder que vai para o trabalho de missões? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Uma moça que vai para missões, ela tem a certeza que Jesus Cristo salvou ela, mas que ela está ali com o poder do Espírito. Ela é capacitada com os dons espirituais, talvez o de profecia, o de curar, não é assim? O de revelar. Ela tem essa autoridade que vem de quem? Mas tudo isso é para a edificação da igreja e o que mais? Serviço cristão. Aí é que eu falo dos pentecostais. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Quando algum pentecostal se zanga comigo, é que eu não leio na minha Bíblia um versículo dizendo que o Espírito Santo capacita para pular. Dizendo que o Espírito Santo capacita para gritar. Dizendo que o Espírito Santo capacita para rolar. Se tu se zanga, bota para cá, meu filho. Se tu se zanga com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela está dizendo que o Espírito Santo te batiza primeiro para quê? O batismo com o Espírito Santo é para nos capacitar para o serviço. Que coisa linda, gente. É o Espírito Santo me dominando para eu pregar. É o Espírito Santo, pastor Adalberto, me dominando para eu evangelizar. Para eu estender as mãos sobre os enfermos com autoridade e repreender a enfermidade. Em nome de Jesus. Agora, esse movimento que acontece aí, e eu quero dizer aos líderes de convenções, com muito respeito, aos pastores, vamos ver a Bíblia. E o fato de uma pessoa fazer um movimento e acontecer, isso não legaliza que ela seja de Deus. Porque se legalizasse, até o diabo vai fazer movimento, que até os escolhidos vão ser enganados. Tem que ver o propósito. Então, qual é o primeiro propósito? Vamos lá juntos. Qual é o primeiro propósito? Capacitar para o trabalho, para o ministério. Rapaz, a pessoa chegar e dizer assim: eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me ungiu. Olha o que Jesus diz em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ele enviou-me a curar os oprimidos e dar liberdade. Está aí. Segundo, o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá intimidade com Deus. Veja os propósitos. O primeiro capacita para o ministério, e o segundo, ele cria uma intimidade com aquele crente que ora a Deus na sua casa e que tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe enche, lhe batiza, lhe dá revelação. Isso aqui é lindo, gente. Lhe dá renovação, lhe dá poder. Então, o segundo propósito do batismo com o Espírito Santo é que ele nos leva a uma intimidade mais profunda porque lá em 2 Coríntios 2,10, 1 Coríntios 2,10, vê aí. Olha o que acontece, vamos lá. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Nula revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito penetra todas as coisas. Então quem me leva a uma intimidade profunda é o Espírito. Então imagine eu ser mergulhado, eu ser batizado com o Espírito Santo. Agora vem, qual é o primeiro propósito?
serviço. Capacitação. Segundo, intimidade com Deus. Terceiro, diga comigo, testemunho. Agora imagine uma pessoa ir pregar na praça, na rua, na escola, na autoridade do Espírito Santo. Mas recebereis poder e sereis minhas. Olha, para uma pessoa entrar num cabaré, só se tiver autoridade de Deus. Para uma pessoa entrar num local, numa cadeia, só se tiver o Espírito Santo Para uma pessoa entrar no meio da praça, se tiver demônio, se tiver o cão, só se tiver o quê? O Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá poder. Poder para testemunho. Até a mensagem de um pregador inspirado, cheio de Deus, você sente a graça. Você sente a glória de Deus. Então, ele vai nos dar essa capacidade para testemunho. Eita, irmão. E aí a pessoa pode presenciar Deus na nossa vida, quando você testemunha com poder. Em quarto lugar, unidade com a igreja. Aí sim, quem tem o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, não tem, olha para cá, tu está filmando Daniel, bota para cá. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem vive na intimidade com o Espírito Santo, não é de briga, não é de concorrência, não é de baderna, não é de loucura, não é de confusão. O batismo no Espírito Santo, ele nos une um com o outro, com a igreja, com o corpo, porque o Espírito Santo é Deus. Então nós somos batizados para viver essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, há uma unidade da igreja. É impossível você, irmã, você, irmão, que diz que é cheio do Espírito Santo, é cheio de poder, é bom de briga, é bom de fofoca, é bom de historinha, é bom de escândalo, é bom de murmuração. É impossível. E eu quero dizer uma coisa, muitos que dizem que estão no movimento pentecostal, estão dentro de baderna, de briga, de grupinhos e de concorrência. Ali o Espírito Santo de Deus não está. Muito cuidado, muito cuidado. Às vezes você pode começar no Espírito e terminar na carne. A igreja de Corinto começou no Espírito e estava terminando aonde? E veja que ela tinha todos os dons. Tinha todos os dons. Mas aí, Paulo disse que eles estavam se reunindo para o pior e não para o melhor. Vamos ver aí 1 Coríntios 1, verso 7. 3 e o 7, vai lá. Eita, coisa boa é a Bíblia. Eu gosto de falar, porque aí a pessoa... Irmão, pastor Zé está falando da cabeça dele, não é da Bíblia. Vai. 1 Coríntios, capítulo 1, 13. 1 Coríntios 3, verso 5. 3, 5? 3, 5. E o verso 7. Pois quem é Paulo... Aliás, 1 Coríntios 1, 5, verso 7. 1, 5 e 7. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo fostes enriquecidos. Nele. Em toda a palavra. Em toda a palavra. E em todo conhecimento. Se você pegar Atos 18, Paulo ficou em Corinto 18 meses só ensinando a palavra. Eles foram orientados. Quem foi que discipulou eles lá? Quem pregou? O apóstolo São Paulo. Era para não ter defeito. Era para não ter erro. Vamos lá no 7. 7. De maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falte. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, veja que essa igreja ela era abastecida, sim ou não? Ela era uma igreja que tinha uns dons, sim ou não? Ela era uma igreja que foi bem instruída, sim ou não? Mas ela interpretou mal os dons do Espírito. Eles estavam interpretando na visão grega, não levaram a sério o que Paulo ensinou. Aí o verso 3:3, olha o que Paulo vai dizer para eles. 3:3. 3:3. Porque ainda sois carnais. Ou seja, vocês têm os dons, vocês têm a palavra, mas ainda vocês são o quê? Carnais. Por que eles eram carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões. Dissensões. Não sois carnais? Não sou. E o que mais? E não andais segundo os homens? Pronto. Ou seja, a igreja, ela não queria os dons para edificar o próximo. Para que eles queriam os dons? Para concorrência. Eu tenho um dom maior do que o teu, eu tenho mais unção do que tu, o meu grito é mais alto, o meu pulo é maior, fulano é seco, eu sou cheio.
Ou seja, era concorrência. E Paulo diz, isso aí mostra que vocês ainda não são espirituais. Então, eu estou falando dos propósitos. Qual é o primeiro? Para lembrar. Quem é batizado com o Espírito Santo é capacitado para o segundo lugar, intimidade com Deus. Terceiro lugar, testemunho. Quarto lugar, unidade. Quinto lugar, vida transformada. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus e que tem essa experiência gloriosa, tem que demonstrar que a sua vida é transformada. Não adianta você dizer que é cheio do Espírito Santo e a vida é bagunçada. Então eu falei aqui dos 5 propósitos do batismo com. Segundo, propósito das línguas estranhas. Pastor Ziel, e quais são os propósitos das línguas estranhas? A gente só fala, eu estou falando agora, você já sabe 5 razões porque você precisa ser cheio do Espírito Santo. 5 razões. 5 razões porque você precisa falar línguas estranhas. Pastor Ziel, nós sabemos que várias tradições religiosas e até cristãs, como os protestantes, a Igreja Católica, pentecostais, como também os neopentecostais, cada uma tem uma interpretação sobre as línguas. Por exemplo, os reformados, alguns são contra línguas estranhas, mas eles são contra porque eles querem, porque a Bíblia fala de línguas estranhas. É assim ou não é? E aí nós temos que ficar com o que a Bíblia diz. E eu vou mostrar para vocês, vamos lá, 5 propósitos, que também é chamada de glossolalia, não é? Que é chamada de línguas desconhecidas. Então, o que você pode analisar? Primeiro, línguas estranhas é uma manifestação do Espírito Santo. Atos 2:4, vamos lá. Não critique de línguas estranhas, eu estou falando das línguas estranhas bíblicas, porque também tem muito crente que é inventando línguas estranhas. Não é isso? Inventando língua estranha. Tem pregador, tem isso aí. E tem pregador que inventa de Jesus batizar. Eu já vi muito, eu nasci. Ele diz assim, 500 foram batizados com o Espírito Santo. Eu vi muitos chamando um bocado na frente. E aí a irmãzinha só estava assim, glória, glória, glória. Aí ele dizia, batizado com o Espírito Santo. Tinha dele que ficar assim, batizado com o Espírito Santo. Isso é chiado, não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é línguas, é falar línguas estranhas. Meu Deus do céu, não é que eu seja contra nada, gente. Atos 2:4. Atos 2:4. Vai. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Ei, quem é que dava? O Espírito Santo. Quem era que botava para falar? O Espírito Santo. Conforme? O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem era que concedia? O Espírito Santo. Então por que eu fico no culto? Receba, 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 receba. Fale língua, fale língua, fale. Por que eu fico nisso? Meu Deus do céu. Eles foram orar. E quando começaram a orar, cumpriu-se a promessa, não é assim? E cumprindo-se o dia de Pentecoste. E aí Pedro vai, ninguém aqui está louco, mas aqui é o dom do Espírito, as línguas estranhas. Então quem foi que deu as línguas estranhas? O Espírito Santo. Meu Deus do céu. E essas línguas estranhas não era para a evangelização. Quem vai evangelizar é Pedro, e Pedro não evangeliza com língua estranha. Ele evangeliza com a mensagem da Bíblia, a mensagem clara, citando o texto corretamente. Ele é quem levanta a voz e prega. Ordenadamente, logicamente. Quando você vê, a Bíblia diz que eles ouviram falar das maravilhas eles ouviam as maravilhas de Deus. Não era pregação. O querigma vem depois. Então, em primeiro lugar, Atos 2, 1-13, eles foram cheios do Espírito e eles falaram. E quem era que dava as línguas estranhas? Então, quem é que dá a língua estranha? Então, você que zomba de língua estranha, você está zombando do Espírito Santo. Principalmente pastor que conhece. Segundo, sinal do batismo quando se fala em línguas, era sinal de que aquela pessoa estava o quê?
sendo batizada cheia do Espírito Santo. Nós temos 3 textos categóricos. Atos 2:4, alguns falam de Atos 8:17, eu nem vou citar esse. Atos 2:4, Atos 10, vamos lá rapidinho, 44, 46, rapidinho. 10, 44, 46. Isso. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito se derramou também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ouviam falar em... Então o sinal, qual era o sinal de que foram batizados? Aí você tem a prova clara, eu estou citando 3 textos. Eu já citei Atos 2:4, já citei Atos 10, 44 a 46, não é isso? E aí, pastor Zé, primeiro, o Espírito Santo, ele te dá uma vida plena, uma alegria tremenda, gloriosa, e você é levado a falar em línguas estranhas. E veja que não era dialeto porque não tinha nações de fora. Não era? Não tinha gente de fora. Eles conheciam, não era o dialeto. Quer ver mais? Atos 19:6. Atos 19:6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E falavam línguas e o que mais? Então veja que você tem aí mais uma prova de que as línguas estranhas eram o sinal para comprovar. E eu pergunto, tinha gente de fora aí, em Atos 19? Eles não eram discípulos de João? Não já conhecia a verdade? Então pronto. Você tem 3 textos bíblicos. Agora, nós vamos analisar que as línguas estranhas, eu falei, qual é a primeira coisa que ela serve? Não, línguas estranhas. Agora é a línguas estranhas, né? A manifestação do Espírito, quando você está ali falando línguas estranhas, naquele fervor é a manifestação do Espírito. Segundo, quando fala línguas estranhas, é sinal de que foi batizado. E terceiro lugar, edificação pessoal. Meu Deus, eu estou colocando tudo direitinho aqui para vocês, meus irmãos, para não ter conversa. Manifestação pessoal. Vamos lá, pastor. Bíblia, vamos lá. Atos, vamos lá para 1 Coríntios 14, verso 2 e o verso 4. 1 Coríntios 14, 2 e 4. 14, 2 e 4. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Línguas estranhas não é para os homens. Para quem é? Para Deus. É uma comunicação direta do orante com Deus. Então eu não preciso estar aqui. Lá vai. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Lá vai mais uma vez para você. Bota para cá. Olha que Paulo está dizendo. Quem fala línguas estranhas fala com quem, pastor? Com Deus. As línguas estranhas é para uma edificação pessoal que me leva a uma comunhão íntima com. Eu falo diretamente com. Aqui ele está falando da língua estranha na congregação. Veja que a língua estranha aqui é para a edificação pessoal. Ainda que eu não entenda e nem você, mas quando você fala em mistério, vê o verso 4. Porque ninguém o entende. Ninguém entende. E em espírito fala a Deus. Mas em espírito fala a Deus. Tá vendo? O que fala língua estranha. Olha, o que fala língua estranha edifica a si mesmo. Meu Deus do céu. Bota aí, esses que gostam de criticar línguas estranhas, Paulo não foi contra a língua, Paulo não proibiu língua, Paulo não destruiu, Paulo falava da ordem, não era assim? E ele está, é o mesmo caso que eu estou aqui. Onde é que eu vou impedir um crente de falar língua estranha? Eu digo como Pedro, quem sou eu? Não é isso? Está lá em Atos 11, quem sou eu? Agora, aonde é que a minha Bíblia me legaliza para eu pegar microfone? E na hora que eu pegar, eu já disparo. Eu pico o culto todinho com isso. Isso é antibíblico. E eu vou dizer uma coisa, bora para cá, Daniel. Um pastor sério, um pastor pentecostal de verdade, e que ama a Bíblia, e que fala em línguas estranhas, em comunhão com Deus, ele sabe que não está fazendo o correto quando ele faz isso. Eu sei. Sei ou não sei? Eu sei. E quando Deus me toma em línguas, se não há interpretação para a comunidade, eu falo comigo e eu sou edificado. Porque o propósito da língua estranha não é falar a quem?
é falar para quem? É falar a Deus. É por isso que Paulo diz, se ali naquele meio da congregação ele está falando, ore para que alguém interprete. Eita, meus irmãos. Vamos lá, Marcos 16, 17. Vamos lá, Marcos 16, 17. 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Vai. Pegarão nas serpentes. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, Isso. não lhes fará dano algum. Não há um texto na Bíblia, a não ser Moisés, que o hebraico vai dar uma ideia que ele pegou no crocodilo, que virou um crocodilo. Não foi uma serpente, mas alguns dizem que foi uma serpente. Você tem a ideia, quando Deus mandou ele pegar na serpente, que ela jogou o cajado e ela virou o quê? Vamos colocar uma cobra mesmo, que é o normal. Ela virou uma cobra. E aí Deus mandou o quê? Ele pegar. Eu pergunto aqui aos senhores, por que que Deus mandou ele pegar e para que ele mandou pegar aquela serpente com a mão? Sinal de quê? Pronto, é essa aí. É só essa segunda. Sinal de quê? Sinal de poder. Sinal de quê? Sinal de autoridade. Deus estava dizendo, quem vai te dar autoridade sou eu. Quando ele diz assim, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, ele estava dizendo que dava o quê? Não é para a gente andar saindo por aí, pegando cascavel, pegando jiboia, ou hipnotizando cobra no culto, é para isso? Quando ele diz, olhe para cá, isso aqui é uma novidade para os pentecostais. Quando ele diz, esses sinais seguirão os que, em meu nome, expulsarão. Quando você expulsa demônio com autoridade, você está demonstrando que tem o quê? Autoridade. Quando Paulo, Atos 28, soltou a serpente, picou ele, que ele sacudiu ela e não aconteceu nada. O que foi que o povo viu na vida dele? Poder de Deus, eles disseram, ele vai inchar, daqui a meia hora ele morre, vai sangrar. Aí eles, quando viram que ele não sangrou, não morreu, antes era chamando de bandido, e agora chamaram ele de quê? Um homem de Deus. Está vendo como é as coisas? Quando Marcos diz, esses sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão, em meu nome, o que é as novas línguas aí? O que ele quer dizer quando ele diz vão falar novas línguas? É sinal de quê? Sinal de que o poder do Espírito Santo está na vida aquele crente, mas não aqui não está dando legalidade para ele sair no meio da rua falando língua, ou no meio da igreja, plá, 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 plá. Não. Esse sinal ali era que ele estava cheio do poder e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, quando eu estou em línguas estranhas na congregação, falando em espírito, eu estou falando e naquele momento eu estou falando em língua, é sinal de que eu estou transbordando, que eu estou cheio. Meu Deus do céu. Eita, meus irmãos. Muito bem, por isso que ele diz, esses sinais acompanharão os que creem. Está vendo? E em quinto lugar, interpretação para edificar. Se as línguas não prestassem, se as línguas não tivessem utilidade, por que Paulo manda interpretar? Então, 5 razões para falar línguas. Qual é a primeira? Manifestação do poder de Deus. Qual é a segunda? Eita, rapaz. Qual é a terceira? Qual é a quarta? Sinal de autenticidade, né? Espiritual, botou aí? Falei, rapaz, Marcos 16, 7. Não foi isso? Marcos 16, 17. É a quarta, né? Sinal de autenticidade e espírito é a prova de que Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo está na vida do crente. E em último lugar, qual é a quinta? Vamos lá. Vamos ver aí a palavra de Deus, lá no mesmo texto, né? 1 Coríntios 14. Verso 13, o verso 27 e o 28. 1 Coríntios 14. Isso. 27 e 28. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Está vendo? Vai. Mas se não houver intérprete...
Mas se não Mas houver, se não houver intérprete, esteja calado na igreja esteja calado na igreja. e fale com Ele está proibindo falar na igreja? Não. Não. Ele está dizendo, se não tiver intérprete, baixe o som e fale. Se você pegar, eu estava vendo os vídeos de Gesiel Gomes há 30 anos atrás, e de outros pastores pregando, os crentes sentavam, falando língua estranha, você não via um crente correndo, pulando, você não via um crente com a irmã caindo e rodando no chão, e aí mostrando as peças íntimas dela, você não via. Você via os crentes sentados, glorificando a Deus, falando língua, chorando. De repente o pregador era até tomado em profecia, profetizava para a irmã. Era assim ou não era? Quem é que não crê nisso, rapaz? Agora, bagaceira no culto, quebrar tudo. Isso não existe, não. Então, o quinto propósito para falar a língua estranha, qual é? Então, falar aí para o povo 5 razões para falar a língua estranha. Primeiro, manifestação de poder. Segundo, Sinal do batismo com o Espírito Santo. terceiro, Edificação pessoal. quarto Autenticidade espiritual. e quinto. Interpretação para edificação. Então, se tu for contra a língua estranha, tu estás sendo contra Jesus, tu estás sendo contra Paulo, tu estás sendo contra o ensino do Novo Testamento, que está legalizado. Quem é que bota o contrário nisso aqui? Me prove o contrário disso aqui. Me prove. Me prove. Agora vamos aqui à terceira parte. Pentecostalismo pré-crítico. Na verdade, nós temos o primeiro movimento em Topecas, Kansas. E aí nós temos já no início do século XX, no iníciozinho do século XX, ok? Onde é que está aqui, pastor? Aqui, ó, período pré-crítico, 1900 a 1940, período moderno, 1940 a 1980, período contemporâneo, 1980, até atuar ali. Mas deixa eu explicar bem simples. Nesse período pré-crítico, é o primeiro momento, é o limiar do movimento pentecostal, quando aqueles crentes começam a ler Atos 2 e começam a ler Atos 10, Atos 19 e começam a ter a fé naquilo que o texto bíblico diz e vão buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que nesse período do pentecostalismo pré-crítico, não se tinha uma base totalmente bíblica. Ainda que tivesse aquela base, mas muitos se firmaram só na experiência. De forma simples, o texto simples. Não se tinha aí a teologia pentecostal, fundamentada. É claro que eles não estavam fora da Bíblia, porque eles foram buscar essa experiência aonde? Na Bíblia, em Atos 2, foram buscar em Lucas, cheio do Espírito Santo, falando línguas, foram buscar em Atos 14, só que eles não tinham ainda uma teologia bem formada. E eu coloco aqui que nesse período, a ênfase, particularmente, ela era dada no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, mas não tinha uma estrutura ainda teológica formal ou crítica nesse particular. E por que eu quero citar isso aqui? Porque foi aqui que começou também a ter alguns absurdos. Começou-se a se ter alguns Aí alguém diz assim, Daniel Berg rodava ou pulava, ele também fazia cambalhota. Para mim, se ele fazia, problema dele. Porque eu tenho que ficar com o que a Bíblia? A Bíblia, quando fala da experiência com o Espírito Santo, ela não fala que eu vou ficar louco. Ela não fala que eu vou voar. Ela não fala que eu vou pular. Ela não fala que eu vou dar cambalhota. Se a minha Bíblia dissesse assim, dá cambalhota, eu ia dar. Se a minha Bíblia dissesse, tu vai voar quando o Espírito Santo te pegar, eu ia voar. A Bíblia não fala disso. Vai lá, rapidinho, Atos 2 primeiro. Lá pelo verso 1. Novamente eu vou citar isso, vamos lá. Atos 2 primeiro. Isso. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vai. De repente veio do céu um som... Estavam todos? Reunidos. Vai. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas... Todos estavam como? Assentados. Nesse movimento pré-crítico, eles vão dar muito apoio ao sobrenatural, vão buscar o poder de Deus, mas vão centrar mais nas experiências. E aí vai começar aquilo que começou lá em Corinto. Alguns vão dar mais importância às emoções.
Entenderam agora? Eles vão dar mais vazão, eles vão dar mais voz àquilo que, na verdade, vai criar mais uma emoção. Aquele lá deu falar mais alto, aquele lá deu marchar, deu pular. Ok, esse é o lado da própria pessoa, mas não tem doutrina bíblica para isso. A alegria do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a glória do Espírito Santo é verdadeira ou não é? Mas começou a ter alguns exageros. E isso era o que não estava na Bíblia. Ok? Então, nesse movimento, teve esse lado aí. Então, faltou essa estrutura teológica, coesa, crítica, para essas interpretações. Então, você tem aí o primeiro momento, que nós estamos colocando aí. Então, esse período crítico, ele é essencial, porque sem ele, não vai ter o estabelecimento do movimento pentecostal. Mas aí, através dele, porque nós sabemos que tudo que começa tem o seu lado bom, mas tem o seu lado também negativo. E aí, quando começou esse movimento, eles foram buscar Atos 2, mas como faltava aquela estrutura formal, teológica, exegética, crítica, então foi necessário depois o segundo momento, que é o pentecostalismo do período moderno, que está ali. E nesse período moderno vai acontecer, em primeiro lugar, uma expansão. Em segundo lugar, vai ter a parte da institucionalizar. Muitos movimentos que começaram da oração vão se transformar em instituição, como a igreja Assembleia de Deus. Vai entrar esse período da institucionalizar e vai entrar o período da teologização. A partir de agora, vai começar a surgir homens que vão estudar a teologia pentecostal, vão começar a ver as doutrinas teológicas, vão analisar bem como o estabelecimento de ensino era necessário. Aí vão começar a surgir as faculdades teológicas criado por líderes pentecostais. Então, começa esse momento da teologização. Aí tem a integração cultural e tem também a influência política. Muitos líderes pentecostais, devido ao crescimento que teve, devido à numeração que teve, alguns começaram a se valer desse número, até de modo orgulhoso, para entrar também na política. Olha a questão, já vão se valer de uma coisa para poder tirar vantagem. Os pentecostais são os maiores na terra. O maior movimento de poder são quem? Os pentecostais. Só que nós não devemos nos orgulhar nisso para a política, para as questões fora. Nós devemos ser os maiores para evangelizar, para tratar também do social, resgatar vidas do pecado, libertar do reino das trevas. Foi para isso que a igreja foi. O poder do Espírito Santo não é para nos tornar celebridade. O poder do Espírito Santo não é para nos tornar famosos. O poder do Espírito Santo é para nós ganharmos almas. Eita, meu Deus. E aí vem esse particular. E o que é o contemporâneo, pastor Zé? O pentecostalismo contemporâneo. Nesse período contemporâneo, eu coloco aqui, nós vamos ter uma globalização pentecostal mais diversificada. Nós vamos ter novamente o crescimento e expansão. Vão surgir agora a teologia pentecostal. Ela vai entrar no círculo acadêmico. Nós temos o exemplo de Marshall, nós temos o exemplo de Gordon Fee, nós temos o exemplo de Roger Strontatz, nós temos o exemplo de vários teólogos que vão trazer uma influência, analisando o livro de Atos e Lucas, como sendo a base para a teologia pentecostal. E que isso vai influenciar o mundo acadêmico, e a teologia pentecostal ela vai ter a sua grande vantagem. No período contemporâneo, a teologia pentecostal vai se valer muito da mídia, da televisão, da internet, para propagar a palavra de Deus, ok? Então, nós estamos colocando isso aqui para que vocês compreendam toda essa estrutura que nós estamos colocando aqui, sobre esses pressupostos. Vamos lá agora, Atos 13, 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e colocando sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem. Você tem aqui o novo centro de atividade missionária, que é Antioquia. No capítulo 11, vocês podem observar que Paulo e Barnabé vêm da missão que foi estabelecida por Jerusalém, e eles estão desempenhando aquela atividade. Mas agora vai começar em Antioquia um novo centro de missões cristãs, onde o evangelho vai ser espalhado. E mais uma vez, Lucas, ele procura mostrar nesse texto de Atos 13, primeiro e o verso 2, algo muito importante. O que nós podemos analisar em Atos 13? É que a igreja vai se lançar em um projeto ousado. E quando a gente lê Atos, vamos lá, Atos 8, verso 4, rapidinho, pegue bem aí. Atos 8, 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja que aqui a igreja não teve programa, eles saíram por causa do quê? Da perseguição. Diferentemente de Atos 13. Veja, aqui em Atos 8:4 era todo crente, avulso. O crente que era perseguido, ele saía de uma cidade, quando chegava lá, ele trabalhando, mas ele pregava o evangelho. Você vê isso em Atos 18, quando Áquila e Priscila saem dessa região e vão para aquela região onde vão se encontrar com Paulo, depois vem Apolo, e ali eles começam a pregar a palavra na região da Grécia. Então veja que agora, aqui em Atos 13, não é algo avulso, não é algo sem programa, e também não é todos os crentes. A partir de agora, vai surgir uma agência missionária, que a igreja, ela vai se valer dos talentos que ela tem para um projeto organizado. Rapaz, é gostoso a Bíblia, não é? Um projeto organizado. A obra de Deus não pode ser na bagaceira. A obra de Deus não pode ser feita por qualquer um. A obra de Deus não pode ser feita só por quem tem intelectualidade, diploma, doutor. A obra de Deus, ela tem que ser feita na direção do Espírito Santo. Veja que aqui era uma missão especial. E aí, quando você observa, eu coloco aqui. Ali você tem uma igreja com profetas e mestres. Gente, isso aqui é lindo, porque a igreja, ela era bem servida. Vocês sabem quantos nomes Lucas vai enumerar aí? 5. Vamos lá, citando o nome deles. Primeiro, por que começa com Barnabé? Talvez ele era o mais maduro, e ele estava à frente daquela igreja, e ele era um homem de um caráter ilibado, de uma estrutura. Não se fala, quando se deu o chamado de Barnabé, já de Paulo se fala. Não se fala muita coisa dele, mas ele é encabeçado por ele. Então veja que vem o primeiro nome aí. Qual é o primeiro nome? Barnabé. Segundo, aí é um nome judaico. Terceiro, Lúcio, não é isso? Que é Lúcio, né, de Cirene. Aí o pessoal faz uma ligação dele com o nome de Lucas, mas não tem muita base não. Vai, o outro? Manaém, também é um nome judaico que quer dizer consolador. Vai. Saulo, não é isso? Você tem Paulo, né? Então você, quantos nomes aí? Vamos lá? Faltou um aí. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, não é isso? Veja que ele não usa o nome latino. Ele usa o nome de quem? Paulo, que era um nome o quê? Judaico. Saulo era o nome judaico. E Paulo era o nome latino. Então veja que a igreja, ela tinha 5 homens. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses 5 homens, a Bíblia não faz distinção quem é profeta e quem é mestre. A Bíblia só diz que havia o quê? Havia profetas e... Lê aí, vai, lê aí. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Isso. Havia profeta e mestre. Quantos nomes nós falamos? Me parece que esse Simão, né, que tá, ele também era um Níger, né?
Simeão chamado Níger, não é isso? Está aí, chamado Níger, né? Que nós podemos analisar que esse nome é latino, né? É latino. E Saulo, esses outros já estavam em Antioquia? Todos estavam lá. Já estavam. Já estavam. E todos eram membros dessa igreja. Há um debate para saber se nessa reunião só estavam eles ou só estavam se a igreja também estava. Particularmente eu acredito que a igreja estava, porque eles estavam em um culto. A Bíblia deixa isso bem claro. Você tem 5 pessoas que estão nomeadas como quem? Profetas e mestres. Agora, a Bíblia não faz distinção entre eles. Ou seja, eles poderiam ser mestres e ao mesmo tempo profetas. Alguns poderiam ser mestres e poderiam serem, mas todos eram expositores da palavra de Deus. Ou seja, nós podemos analisar que a igreja primitiva, ela não tinha separação. Se você era um doutor em Bíblia, mas estava cheio do Espírito, e se era um profeta, mas também estava cheio de Bíblia. Não existe essa. Tem irmão que diz, o irmão ali é só profeta, ele não tem muita Bíblia não, pô, não presta. Porque para ele ser profeta, ele tem que ser o quê? Cheio de Bíblia. Como é que tu vai profetizar se tu não sabe quem é o Deus da Bíblia? Meu Deus do céu. Aí se zanga comigo. Pode se zangar. Mas o verdadeiro profeta é aquele que está cheio da palavra. Olha o que eu coloco aqui. Olha o que eu coloco. Os profetas, eram cheios do Espírito. E esses, vamos lá, essa referência aí, rapidinho. Romanos 12, 6. Vamos lá. Romanos 12, 6. Rapidinho, vamos lá. Romanos 12. Romanos 12, 6. Isso. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, Sim. se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é profecia, seja ela segundo a medida da... E vocês sabiam que segundo a medida da fé é segundo a doutrina? A fé vem pelo ouvir o quê? Então, bota para cá, Daniel, bota para cá. Tu está afirmando direito? Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Como é que tu quer ser profeta se tu não tem doutrina na vida? Se tu não tem palavra? É isso que está em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir o quê? Então, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou profeta, mas eu estou cheio da palavra. O que era que caracterizava o profeta no Antigo Testamento? A fala inspirada, não é isso? O navio profetês era a fala inspirada, mas também o que caracterizava era o aspecto futurístico. Ele pregava, mas ele também falava de algo futuro. Só que se você pegar Isaías era profeta ou não era? E ele era o quê? Ele era um homem culto. Ele era um homem culto, mas ele tinha a palavra de Deus. Então, como é que você quer ser profeta se não tem um conteúdo bíblico? A primeira coisa é que você, para ser profeta, tem que ter Bíblia, porque senão a tua profecia é da tua cabeça. A tua revelação, ela tem que ser baseada, fundamentada, depois que você recebe, aonde? Na Bíblia, a palavra de Deus. Então tem que ter mestres e doutores, mas esses mestres e doutores eram homens como é que diz 1 Coríntios 12, 28? 12, 28. Vai. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso. Porventura são todos apóstolos? Sim. São todos profetas? Sim. Todos doutores? Todos operadores de milagres? Isso. Vamos ver aí Atos 11, 28, 27, 28. Rapidinho. Corre lá. 11, 27 e 28. Isso. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo... Ou seja, levantou-se um no meio deles, chamado como? Olha o que ele vai fazer agora, vai lá. Dava a entender pelo Espírito... Dava a entender pelo Espírito. Quem era que enchia ele? O Espírito. Vai. Que haveria grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Ele profetizou uma fome, e por que Deus usou ele? Para precaver os irmãos, para colocar alimentos em
em estoque para providenciar para os famintos ou ajudar os necessitados. Agora, quando a Bíblia fala desses profetas, não está também dizendo se era esse tipo aí que está em Atos 13. Vocês entenderam? Porque o profeta, que a Bíblia muitas vezes ela fala, não é o profeta apenas da oralidade, é o profeta que prega a palavra de Deus. Entenderam? Porque é esses homens que vão ser enviados. Eram os profetas inspirados que pregavam a palavra de Deus. E é isso que nós podemos analisar. Então veja bem, eu coloco aqui, esses profetas eram cheios do Espírito. Eles poderiam ser dominados pelo Espírito Santo com mensagens espontâneas, inspiradas, mas dirigidos por... Também os mestres eram o quê? Inspirados. Os mestres eram... Qual é a diferença, pastor, entre o profeta e o mestre aqui? É porque o profeta, quando ele ia profetizar, ele gostava muito de apontar para as coisas reveladas e já o mestre, ele voltava era para as coisas passadas. Era para o que já estava escrito, era para o que foi dito. Veja que Jesus Cristo, em Mateus 4, quando ele foi vencer Satanás com a palavra, ele só disse assim, já está escrito, já está. O mestre é aquele que só se volta para a palavra de Deus, porque ele quer mostrar para a igreja que aquilo que está escrito é o essencial. Rapaz, eita irmão, isso aí é pesado, não é isso? Aí pronto, aí você vê Paulo toda vez, já está escrito, a palavra nossos pais disseram. Se você pegar Paulo, ele vai pegar tudo que foi escrito no Velho Testamento e vai dizer, vocês caíram, mas lá atrás já está escrito. É assim ou não é? Já foi dito. Então, o mais importante é que tanto os mestres como os profetas, ambos eram o quê? Inspirados pelo Espírito Santo E esses profetas aqui, era a comunidade profética dominada pelo Espírito Santo, que iam sair pelo mundo pregando a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, a um expôs Deus na igreja, profeta. Veja que primeiramente vem um apóstolo, depois vem um profeta. Se nós seguirmos essa hierarquia, o profeta vinha para consolidar o que o apóstolo fez. Ok? Então nós temos isso. Depois nós temos aqui, os 5 profetas e mestres não tinham Pronto. Todos estavam cheios e envolvidos na pregação. É importante colocarmos aqui, irmãos, que esses 5 homens, que eram profetas e mestres, eles estavam fazendo o quê? Verso 2, vamos lá? 2, servindo ao Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor. Aí nós até na aula passada falamos aí desse leitorgunton, não é isso? Que é servir ao Estado com as próprias custas, não é isso? Nós falamos aqui que vem a palavra liturgia. Só que essa expressão aqui no texto original, quando você atenta para essa expressão, servindo ao Senhor, aqui ele está dizendo, fazendo culto a Deus. Cultuando. Observe meio que ele diz assim, a oração aqui era um tipo de culto a Deus, como também a prática do jejum. Então, orando, servindo eles ao Senhor. Como era que eles estavam servindo ao Senhor? Jejuando e orando. E o mais interessante aqui é que nesse ato de jejuar e orar, eles estavam esperando no Senhor. Ou seja, veja que eles não estavam fazendo na força deles, na ideia deles, nos talentos deles, na capacidade deles, eles estavam servindo ao Senhor. Jejuar e orar é servir a quem? Ao Senhor. Isso é muito pesado, irmãos, porque se a igreja e a liderança, se ela quiser ter sucesso, o líder, o pastor, o membro, precisa ser dirigido pelo Espírito. Quem é que separa? Vai lá, diga aí, olha o texto bíblico. Vamos lá. Servindo ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? O Espírito Santo. Pronto. Separados. Esse verbo aí, separar, meus irmãos, ele é muito pesado, porque a ideia aí é de consagrar. Esse verbo separar é que eles foram consagrados para essa missão. Os primeiros missionários serão enviados pela igreja. E qual é a prova? A prova é o verso final do verso 4, que diz que eles impuseram mostrando que aqueles missionários estavam apoiados pela igreja e dependiam da graça de
de Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Então aqui nós podemos analisar que esse jejum estava associado com a oração. E aqui era uma atividade religiosa, de comunhão e de intimidade com Deus. Então, vocês podem observar aqui que a outra coisa que nós podemos observar é que só pode expandir o evangelho quem vive em quem? Em oração. Isso não é brincadeira. Pregar evangelho não é brincadeira. Para você sair, só pode sair se estiver coberto de quê? De oração e jejum. A briga contra o poder das trevas é grande. Você não vence se não tiver uma vida cheia de quê? De jejum e de oração. Pastor Adalberto é uma total dependência de Deus. Não é depender de diploma, não é depender de prefeito, não é depender de Estado, não é depender de força humana, não é depender de inteligência, não é depender de cultura, não é depender de seminário, é depender da oração e do jejum, pedindo força a Deus, se consagrando para Deus. Não há como expandir evangelho. Eita, meus irmãos, para a gente entrar no mundo sem Deus, da desgraça, da criminalidade, da droga, da prostituição, do adultério, para nós entrarmos nessa sociedade podre, só se estivermos em oração e... Aí o evangelho vai... Agora tem uma coisa que eu coloquei aqui. Eles eram o quê? Sensíveis. Eram mestres e profetas sensíveis a quem? Ao Espírito Santo. Quem foi que falou com eles? Eles ouviram o Espírito Santo? Ou seja, só pode ser sensível quem se entrega à oração e ao jejum. Porque quando eu me entrego à oração e ao jejum, eu estou dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Deus fala comigo. Deus me orienta. Deus, a obra é tua. Deus, é para isso. Pastor Zé, para que é o jejum? O jejum, gente, não é para me manipular a Deus. O jejum é para eu me tornar mais acessível a Deus. É para que eu me torne mais habilidoso em saber lidar com as coisas de Deus. O jejum é para eu me quebrantar mais e mais e dizer: Senhor, me domina por completo. A sensibilidade espiritual. Irmão, esse Paulo tinha tanta sensibilidade espiritual que ele foi passar para um lado, está lá em Atos 16, aí a Bíblia diz, e o Espírito disse, não. Era assim ou não era? Não. O Espírito, quando ele estava em alto mar, sem saber se ia escapar, ele disse: o Deus de quem eu sou, a quem sirvo. Ontem ele mandou o seu. Irmão, isso é intimidade com Deus, gente. Eita, rapaz, a pessoa, irmã, está num trabalho missionário. E aí, pastor Adalberto, eu creio que o senhor já passou por isso. Aí vem uma afronta. Aí pronto, é só o pastor que está lá com a família dele, não tem ninguém. Vão dizendo, vão matar ele amanhã. Aí você fica ali, quando de repente você escuta uma voz. Ou você sente, eu estou contigo. Eita, rapaz, eu estou contigo, não é assim? Eu te dou poder. Não temas. É sensibilidade o quê? Então uma pessoa que fica com gracinha, com brincadeirinha, será se ele vai ter essa autoridade? Ele não vai. E aí vocês podem observar que eles tinham sensibilidade espiritual. Pronto, eu acho lindo quando tem a primeira convenção, lá em Atos 15, olha Tiago, pareceu bem ao Espírito Santo e a... Quem era que estava dirigindo tudo? Sensibilidade. Fala comigo, Senhor, me dirige. Eu sei que Tu estás em mim, Espírito Santo. Eu sei, Espírito Santo, que o Teu poder está aqui. O que eu faço, Espírito Santo? Me orienta. Eu não sei o que fazer. Sensibilidade? Eita, irmão. Hoje a igreja está cheia de mestre, mas é só mestrezão que o Espírito Santo nunca fala com ele. Porque é só bichão querendo saber mais do que o Espírito Santo de Deus. É assim ou não é? Nós temos que nos render ao Espírito Santo. Jogar o joelho em terra e jejuar como Paulo, Barnabé e os 5 mestres e doutores, profetas. E orando e jejuando. Aqui nós já falamos isso. Orando e jejuando, prestando culto a Deus. Rendidos a Deus. O Espírito Santo viu o quebrantamento. O Espírito Santo viu a sinceridade. O Espírito Santo viu a dependência. Ele falou pelo membro, talvez, de alguns daqueles profetas ou doutores ali. Ele falou, talvez, pelo membro da igreja. Aí foi tomado alguém pela voz: separai-me a Paulo e a Barnabé. Eita, meus irmãos. Observem, para a obra que eu já os tenho
eles já tinham sido separados. Aqui só está é assim. Não foi naquele dia que Deus chamou ele. Ele só estava lá em Atos 9:15. A confirmação. Porque Deus já tinha dito para Paulo: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha. E aí o Paulo vai dizer: ele me chamou desde o ventre da minha. Mas ali ele sabia que era chamado. Mas tu não pode sair só porque tu acha que é chamado. Tem que esperar o quê? Um momento. Tem irmão que eu sou chamado, pastor. Eu sou chamado. Não estão me dando oportunidade. Se não botaram tu ainda, é porque tu não é não. A chamada é só tua. Quando Deus te chama, tem que confirmar. Aí pronto. Olha aqui. Vamos ver aí. Falei. E enquanto esta confirmação não chega, fazer como eles, seguir servindo ao Senhor, esperar o momento, porque Deus não atrasa nada. Não atrasa nada. Moisés esperou 40 anos. 40 anos. Não é assim? Se você analisar, Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, foi ungido, mas não assumiu a cadeira. Esse negócio de tu dizer que está ungido e se apressar, ou querer tomar a capa de Elias, tu não vai para lugar nenhum. O fato de você ter o profetismo, não quer dizer que você já é Eliseu teve que esperar Elias fazer o quê? Subir a capa. Espera a capa cair, deixa de tomar as coisas dos outros. Não é assim? Davi foi ungido rei, mas quem era que estava na cadeira? Saul. Ele só assume a cadeira quando Saul, e nem quando Saul morreu, porque primeiro morreu e depois assumiu quem? O filho dele. Aí depois foi entregando, os próprios generais foram entregando a cadeira para ele. Aí foram buscar ele lá. Davi não fez força nem, porque olha para cá, Daniel. Quando as coisas vêm de Deus, tu não precisa fazer força. Porque lá fora diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aqui é diferente. Quem sabe quem é Deus vai orar e jejuar e espera Deus fazer acontecer. É assim ou não é? É Deus que vai agindo. Eita, glória a Deus, não é aqui? Falei, senão o povo não vai ouvir. Até porque a questão nos traz a segurança. Por exemplo, o que é que lhe dá a força, a resiliência frente a um campo quando apresenta os problemas? De saber que você não está aqui porque buscou. Foi porque Deus lhe colocou, acabou o assunto. Quando ele não tem certeza, aí ele fica com medo. Toda hora ele chama um policial para dormir na casa dele. Toda hora dá dor de barriga nele. Não é assim? Agora, quando ele sabe que está lá, pode ter demônio, pode ter inferno, pode ter o diabo, pode ter Satanás, pode ter o cão, pode ter inimigo, mas Deus me chamou. Foi Deus que me colocou aqui. Deus me colocou aqui. E se ele me colocou, ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar. Assim, é assim ou não é? Essa é a certeza quando você é confirmado. Eita, rapaz. Lê aí. Está aqui, ó. O Espírito Santo confirma a verdade. Vai. Olha aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí é o Atos? Não. É agora, é o 10? É o 10, 9. 9 e 20. Vamos lá. 10, 9. Isso. E no dia seguinte, indo eles no caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Continua? Não, pronto. Aí ele já estava vendo todo o trabalho que ia ser feito com os gentios, que era a igreja em Antíoco, e Deus vai confirmar, apenas confirmar, porque Paulo já era chamado e Barnabé já era. Vocês sabem que no capítulo 11 eles foram fazer um trabalho em Jerusalém e foram confirmados. Ou seja, já tinham a confirmação de que eram mas para serem enviados tinham que esperar confirmar. Aí foi: quem é que vai confirmar? Ou seja, a obra que Barnabé e Saulo vão fazer foi uma obra originada com quem? É por isso que vai ter sucesso. Vai ter sucesso porque começa com orar e segue na dependência do Espírito Santo de Deus. É coisa linda, ok? Fechamos aqui, não é isso? Aí aqui nós já falamos o Espírito Santo na vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, o Espírito Santo atuava nela, dando poder, dando línguas estranhas e dando autoridade para ela cumprir o ID de quem?
o ID de Jesus, ok? Qual é o mal do cessacionista? O mal do cessacionismo é que eles não têm um versículo que diga que cessou, e além disso, eles desfazem da forma que é interpretado Atos e Lucas como forma paradigmática, ok? Nós podemos pedir, tem gente que diz que nós não podemos orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Lê aí, 11:13 de Lucas. Vamos ver se esse tem um padrão, porque tem uns que eu havia até pregador dizendo, não há versículo que manda a gente pedir o batismo com o Espírito Santo. Vai. 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Então, é correto que Jesus diz, vão para a cidade, até que do alto sejais revestido de... E eles foram pedir. Receberam ou não receberam? Então pronto. Aqui, eu vou só correr aqui para mostrar aqui para vocês uma coisa. Vocês se lembram que eu falei da hermenêutica, aliás, do pentecostalismo pré-crítico, que não tinha uma estrutura formal, crítica da teologia. Isso vai surgir no período moderno, que vai se desenvolver ainda mais no período contemporâneo. Só que aqui, nesses períodos, nós vamos ter os posicionamentos dos pioneiros pentecostais. Esses 10 que nós colocamos aqui, observem bem, todos eles tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, do falar em... E cada um deles que tiveram essas experiências, eles diziam que estavam firmados aonde? Na palavra, em Atos 2. Assim como em Atos 2, em Atos 10, 46, 44, 46, Atos 19, 6, todos falaram línguas, eles entenderam que a base para a prova de que foram batizados com o Espírito Santo, qual era? Falar em línguas estranhas. Então você tem William Seymour na Rua Azusa, ele falou em línguas estranhas. Bart, norueguês, falou em línguas. William Durant, em Chicago, falou em línguas. Levi Petrus, escandinavo, falou em línguas. Aí nós temos aqui, do escandinavo de Chicago, o J.W., aqui é A. Gestron, falou em língua estranha. Aqui nós temos O.L. Bidjock, né? Escandinavo sueco, falou línguas. Rasmussen falou línguas, escandinavo de Chicago. E Daniel Berg, no Brasil, que veio para o Brasil, falou línguas. E Gunnar Wingre falaram línguas estranhas. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Cada um desses homens aqui foram ler o texto bíblico e compreenderam que aquela promessa, conforme Atos 2:39, essa promessa é para vós e para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Eles entenderam que eram para todos, conforme Joel 2:28. Então eles tiveram essas experiências, que o falar em línguas estranhas era o quê? Era bíblico. Deu para entender agora? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: fora disso, se esses homens cometeram exageros, já não tem legalidade na palavra de Deus, porque a Bíblia só fala que todos foram cheios do Espírito e começaram a Bíblia fala de Pedro subindo em parede, a Bíblia fala de Pedro subindo num pé de cajá e pulando, falando língua estranha, a Bíblia fala de Pedro rodopiando, a Bíblia fala de Pedro correndo no dia de Pentecoste. Então já aí é os exageros da própria pessoa. É isso que eu quero dizer para vocês. Onde é que eu vou ser contra a língua? Você contra a profecia? Você contra os dons? É para a igreja. Agora a Bíblia diz que os dons é para edificação. E aí, cada um desses homens foram cheios do Espírito Santo e falaram línguas. Essa é a experiência pentecostal. Deixa eu dizer uma coisa. A experiência pentecostal não é algo subjetivo. É uma coisa concreta. É uma experiência real. Vê aí, Atos 2:33. 2:33. De sorte, Atos 2:33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Isso. derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Isto que vós agora Vedes e o quê? Ouvis. Então era uma experiência o quê? Concreta, não era subjetiva, não era aquele negócio de eu vou fechar os olhos aqui e vou receber ele aqui, não era assim. Eles recebiam e falavam línguas, e todos viram, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, viram línguas repartidas, e eles falaram em línguas, ou seja, era algo concreto, específico, e não uma mera experiência. Olhem para cá, não é aquela ideia de você criar a sua experiência, é a experiência baseada onde?
na palavra. Se eu quero viver o Pentecoste, se eu quero viver o poder de Deus, eu tenho que ir para onde? Para a palavra. É assim que se vive o verdadeiro Pentecoste. Que Deus nos abençoe. Irmão César, orando a Deus, pastor Luiz, impetrando as bênçãos apostólicas. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite por mais essa grande oportunidade de aprender a Tua palavra. Continue conosco, com a nossa família, com a Tua igreja, com o Teu povo, nossos irmãos que estão nos acompanhando em qualquer lugar deste planeta. Que o Senhor continue abençoando cada professor, aluno, superintendente, pastores, missionários, o Teu povo, de modo geral. Abençoe grandemente Teu filho, continue abençoando, professor, pastor Alziel, o Senhor tem levantado para abençoar vidas em todo o planeta Terra. Meu Deus, continue usando Tuas mãos, guarda o Teu sangue e protege Teu filho, a sua família, meu Deus, a igreja está sob os seus cuidados, o ministério e projeto, faça prosperar sempre o Teu filho para a glória do Teu nome e continue conosco para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.